Bem-vindo, amigos do Grupo Espírita Alta de Souza, para mais um momento de estudos. Vamos começar com leitura de um capítulo do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 123, Condição Comum. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espírito infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercaram do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Vamos elevar nosso pensamento para o momento de oração. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá de refletirmos sobre os seus ensinamentos, de refletirmos sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nós construímos, edificamos e conduzimos as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, melhorar a cada dia conforme o seu desejo, conforme a sua instrução, conforme o seu pedido. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais compreender a sua palavra, cada vez mais entender o caminho que devemos seguir. E que nós possamos perseverar, que nós possamos insistir, que nós possamos nos manter firmes na nossa fraqueza, que nós possamos encontrar o apoio que o Senhor nos dá a todo momento, que possamos extrair dele a força necessária para compensar as nossas deficiências, que nós possamos seguir evoluindo, que nós possamos seguir crescendo, que nós possamos nos aproximar pouco a pouco da perfeição que o Senhor nos exige, nos pede, nos promete. Que nós possamos, Senhor, melhorar um pouquinho a cada dia que seja. Senhor, olhar para aqueles que estão desesperados, olhar para aqueles que estão por dificuldades, aqueles que estão perdendo a esperança na sua palavra. Que nós todos, Senhor, possamos nos manter firmes, possamos nos manter no caminho reto, possamos nos manter na trilha, possamos sobreviver às dificuldades, possamos sobreviver às nossas deficiências, possamos uns aos outros colaborarmos para a nossa evolução conjunta. Senhor, olhai por todos nós, obrigado por sua paciência. Bom, hoje o tema é sobre os trabalhadores da última hora. E a gente, muitas vezes, quando está numa atividade qualquer, né, quando a gente está, às vezes, numa relação de amizade, às vezes numa relação de emprego, às vezes numa relação, mesmo de família, né, a gente fica cobrando o direito, entre aspas, de quando chegamos primeiro, né? Quando chegamos antes. Ah, mas eu mereço mais compreensão porque eu estou aqui há muito tempo. Eu moro nesse prédio desde que ele foi criado. Eu estou aqui desde a fundação desta empresa. Eu estou aqui desde o começo da festa. Nossa, mas eu sou o irmão, a irmã mais velha. Eu estou aqui há mais tempo. Eu estou nesse planeta, nesta fé, há mais tempo do que os outros.
por que que eu mereço igual? Na verdade, como eu cheguei, como eu estou antes, como eu comecei antes, como eu participei antes, eu mereço mais, né? Nós estamos sempre cobrando um direito de quem chegou primeiro. Eu, espírita desde que nasci, né? Eu sou espírita de nascença, eu já tenho compreensão, eu já tenho direitos maiores do que quem está começando agora. A gente sabe que não é assim, que não é assim que as coisas funcionam. Deus não olha para nós com base em quanto tempo nós lemos a Bíblia. Deus não olha para nós com base em quanto tempo a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, em quanto tempo nós dizemos que lemos as obras de Chico Xavier, que lemos a codificação de Allan Kardec. Deus nos cobra o nosso comportamento. Deus nos cobra aquilo que a gente faz de verdade. Deus nos reconhece naquilo em que a gente se transformou. E quantas das vezes a gente está pertencente a um lugar, pertencente a uma fé, pertencente a um trabalho, a uma escola, a uma família, mas é um pertencimento de localização. Eu estou localizado naquele trabalho, eu estou localizado naquela família, eu estou localizado naquela fé. É como se eu pegasse um GPS, olhasse para um mapa e aquele mapa me aponta naquela posição. Mas eu posso não estar ali de verdade. Pode ser... Bom, se eu estou com o GPS, eu posso ter algum aplicativo, alguma coisa que muda a minha posição, né? Mas não vou nem entrar nisso. A gente pode estar naquele lugar e não estar mesmo, né? Quantas das vezes, já deve ter acontecido com vocês também, né? Que a gente está em alguma cerimônia, em alguma aula, em algum lugar, numa reunião, em algum lugar que seja, a gente está ali de corpo, né? Mas a nossa mente não está ali. A nossa mente está vagando por outros lugares. A nossa mente está simplesmente passeando em caminhos melhores ou piores, né? Às vezes a gente está numa situação bastante difícil, bastante complicada, está passando por uma situação de desespero mesmo, né? Algo que estaria, que para muitas pessoas seria que derrubaria completamente, e a gente está conseguindo resistir de alguma forma aquilo, né? Tratar aquilo de uma forma mais fácil, eu não diria, mas lidando melhor com aquilo do que poderia ser, né? E quantas vezes é o contrário, né? A gente está numa situação que algumas pessoas dariam como alegre ou dariam como tranquilas, e a gente está com a mente focada em alguma coisa pior, em alguma coisa ruim, em alguma dificuldade que a gente está passando. Eu estou numa festa, casamento de alguém, e eu estou pensando numa doença que eu tenho em casa, eu estou pensando numa dificuldade financeira que eu preciso resolver, eu estou pensando num trabalho que eu preciso lidar, né, no meu emprego. Às vezes eu estou numa situação aparentemente feliz, mas a minha mente não está ali. A minha mente está em outro lugar. A minha mente está em outra sintonia. Isso acontece tanto de forma positiva como negativa, né? Numa festa chata, num lugar que você talvez não gostasse de estar, que você poderia estar se sentindo completamente deslocado, mas tem uma pessoa que você consegue se conectar ali, e aquela pessoa realmente se conecta com você, e parece que vocês estão numa bolha, né? Que vocês estão num lugar totalmente diferente. Vocês estão num lugar que seria desagradável, mas vocês dois conseguem se sintonizar de uma outra forma e passa a ser um lugar agradável. Essa história da localização física e da presença espiritual ou mental
Isso não nos é estranho, a gente consegue perceber isso facilmente. Vocês já devem ter passado por isso várias vezes, né? Já aconteceu comigo muitas das vezes, às vezes até em aula eu deveria estar assistindo, prestando atenção na matéria e não conseguia, eu estava desligado pensando em outra coisa. Às vezes eu estava numa situação, sei lá, a aula está uma zona, está uma bagunça e eu estou conseguindo me concentrar, as pessoas não estão conseguindo absorver e eu estou conseguindo me concentrar para aquilo. Então, essa sintonia trocada, né, do que está no ambiente com o que você está vivenciando não é um conceito estranho, não é um conceito esquisito. É um conceito que a gente consegue lidar com ele no dia a dia. Pensamos agora nisso, vamos pensar no momento em que a gente está dizendo, está colocando como se nós estivéssemos seguindo uma trilha de fé, uma trilha de conhecimento. Não, entendi, ouço, leio, estudo a palavra de Jesus, falo sobre ela, gravo vídeos, gravo áudios sobre ela, faço apresentações ao vivo, né, para isso. Mas enquanto isso que exteriormente aparece, isso não fizer parte de nós mesmos, a gente continuará reclamando, né, os direitos dos primogênitos, né, daqueles que chegaram primeiro, daqueles que estavam aqui desde que o mundo é mundo, mas a gente não era. A gente estava localizado, mas não estava presente. A gente muitas das vezes fica muito preso ao campo da aparência, aquilo que parece ser, aquilo que diz que é, mas a gente tem que se ater ao que a gente faz de verdade. Não só isso, né? A gente lembrando da passagem bíblica que fala dos trabalhadores de última hora, né? Que aqueles que chegaram no começo da manhã ganhavam, eu não lembro mais os valores, tá? Mas ganhavam um talento, né? De pagamento, e aqueles que chegaram para trabalhar somente à última hora ganharam o mesmo pagamento. E aí, aqueles que estavam antes começam a reclamar. Mas peraí, eu estou aqui desde o começo, estou trabalhando desde o início, vou ganhar a mesma coisa que quem chegou agora? Essa parábola, quando a gente olha para um pagamento material, talvez ela faça todo sentido a reclamação, né? Eu trabalhei muito mais do que o outro. Como é que pode? Eu vou receber a mesma coisa. Quando a gente olha o trabalho, o ensinamento, quando a gente olha estar mergulhado no que é o ambiente divino, a gente tem que lembrar que o nosso pagamento, o talento que a gente recebe, ele na verdade, ele não é pago por hora trabalhada. Ele é pago a todo momento. Eu estar naquele lugar é muito diferente. Eu ir trabalhar numa empresa. Vamos supor o seguinte, eu tenho um trabalho muito ruim, muito ruim. Ninguém na empresa valoriza, as pessoas que estão ao redor não trabalham direito, ninguém se respeita. Se você estivesse vivendo num lugar como esse, e você tivesse a oportunidade de ir para uma empresa, né, em que as pessoas se respeitam, em que o trabalho faz sentido, em que há um propósito para aquele trabalho, você sente que o trabalho que você faz é importante e contribui com a vida de outras pessoas, não só do seu trabalho, como de fora dela. Quem trabalha com saúde, quem trabalha com educação, quem trabalha com qualquer coisa que tenha um impacto mais amplo, né? Eu firmemente acredito que todo trabalho tem um impacto mais amplo, tá? Mas alguns são mais fáceis da gente ver isso, né? Educação, saúde, são lugares mais fáceis de a gente perceber que o trabalho que você faz, ele tem impacto muito mais do que aquilo ali que você está fazendo.
Quando você tem algo que você se sente realmente útil, que você se sente contribuindo, aquele salário que você recebe é uma parte da sua compensação. E aí, gente, assim, por favor, tá? Eu não estou dizendo que quem trabalha com saúde, educação ou algo que tem propósito tem que ganhar pouco porque já tem outra recompensa. Não é isso, tá? Eu estou deixando a parte do dinheiro efetivamente de lado, porque nós não estamos avaliando uma questão material, né? Todo mundo tem que pagar suas contas, todo mundo tem que pagar a comida em casa, todo mundo tem que pagar um monte de outras coisas para poder sobreviver, e não é justo que quem trabalha, porque trabalha com educação e saúde merece ganhar menos porque já tem um preenchimento de propósito. Não estou falando sobre isso, tá? Não vamos nos perder em discussões materiais. Então, voltando para o que eu estava falando, a questão do salário, né, das contas que tem que pagar, aquele que está com fazendo algo em que acredita, em que gosta e que contribui para outras pessoas, no próprio trabalho já tem uma parte da sua recompensa. E vai recebendo aquela recompensa a cada momento que está exercendo aquele trabalho. Quem chega depois, mesmo que esteja recebendo como recompensa espiritual, recompensa psicológica, recompensa de estar se sentindo parte de algo, de novo, deixando à parte a questão salarial, essa pessoa, mesmo recebendo a mesma coisa, ela começou a receber depois. Ela começou a receber depois daquele que está lá já há mais tempo. Então, quando a gente olha para a parábola dos trabalhadores da última hora, a gente sempre olha para ela, sempre meio demais, né? Mas muitas das vezes a gente olha para ela do ponto de vista estritamente material. Caramba, olha só, quem acabou de chegar realmente não faz sentido receber a mesma coisa. Deveria receber menos. Não deveria receber um talento por uma hora trabalhada e o outro receber um talento por um dia inteiro trabalhado. Isso não está justo. Mas o ensinamento que Jesus nos traz é que, primeiro, a gente que começa a trabalhar antes ou que começa a trabalhar na última hora, o que nos é valorizado é a transformação. Não é só estou aqui. Você realmente é parte daquele ensinamento, você realmente se tornou um seguidor, você realmente se tornou alguém que pratica o ensinamento que você recebe, que você repete, que você diz que segue. A partir do momento em que a gente efetivamente seguir, praticar e aquilo for parte de nossa vida, independente de qualquer coisa, já nos é uma recompensa. Independente do que eu receba, eu acredito em Deus e por isso eu vou ter um emprego bom. Não necessariamente. Eu acredito em Deus e por isso eu vou ter felicidade no amor. Não necessariamente. Eu acredito em Deus, então por isso eu vou ter prosperidade, eu vou ter muito dinheiro, porque eu acredito que eu nunca vou passar por dificuldade. Não necessariamente. A gente sabe que muitas das vezes nós, espíritos, todos nós espíritos, não espíritas, né? Todos nós espíritos, quando vamos nos preparar para a nossa encarnação, quando a gente tem discernimento, quando a gente tem já algum merecimento, já tem alguma confiança de que a gente pode escolher algo realmente no nosso caminho, quando a gente já consegue exercitar melhor o nosso livre-arbítrio, muitas vezes a gente pede por uma prova, a gente pede por uma oportunidade de expiar um erro nosso, a gente pede
por um momento em que eu possa comprovar para mim mesmo que eu já consigo vencer aquela barreira. E isso, quantas das vezes se apresenta para nós como um sofrimento injusto? Porque eu faço tudo direitinho. Por que que Deus me castiga desse jeito? E você esquece que foi você que pediu. E você esquece que foi você que pediu aquela oportunidade, aquela história do Deus me dá paciência, né? E aí Deus te dá a oportunidade de ganhar a paciência, de exercitar a paciência. A gente ganha músculo exercitando músculo, né? A gente ganha conhecimento estudando. A gente ganha o salário do fim do mês trabalhando o mês inteiro. A gente ganha a oportunidade de exercitar, aprender, colocar aquilo que a gente diz que sabe fazer em prática, e a gente reclama que Deus é injusto. Não sei se acontece com vocês, comigo acontece muitas vezes, né? De passar por algum sofrimento e falar, caramba, mas por quê? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou tendo essa dificuldade? E a gente não se atenta para o que a gente precisa aprender. E a gente, apesar de estar no lugar, né, de a gente se colocar como trabalhadores de primeira hora, nós estamos aqui desde o começo, nós estamos aqui, eu sou espírita desde que nasci, eu estudo o espiritismo há mais de 20 anos, né? Mas a gente muitas vezes estuda, mas não se esforça para aprender. A gente muitas vezes estuda e não se esforça para praticar. Quantas das vezes eu coloquei em prática o ensinamento de que fora da caridade não há salvação? Quantas das vezes eu coloquei realmente o sentimento de caridade acima do meu egoísmo? Quantas das vezes eu coloquei o bem-estar do outro à frente do meu? Quantas das vezes eu dei a esmola e critiquei aquele que estava recebendo? Quantas das vezes eu não dei a esmola e critiquei aquele que pediu? Quantas das vezes eu escutei algo que não queria e falei algo que não devia? Quantas das vezes eu falei algo que não devia, escutei algo que não queria e retruquei com algo que não devia? A gente perde muitas oportunidades de praticar a caridade. É engraçado porque, pelo menos assim, para mim isso é um paradoxo, tá? Porque me parece tão claro, mas não é tão claro para a minha ação do dia a dia. Mas assim, em termos de oportunidade, a impressão, eu vou falar impressão porque assim, vou tentar ser um pouquinho mais humilde, né? Falar que não é certeza porque eu tenho certeza de nada, mas a impressão que eu tenho é que Deus dá tantas oportunidades para a gente praticar caridade. A gente tem oportunidade para isso a todo momento. Não é só o oferecer esmola para quem precisa, botar uma roupa usada nossa que a gente não quer mais para quem precisa, ou comprar uma roupa nova para quem precisa. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de praticar a caridade com uma palavra, de praticar uma caridade com não falar alguma coisa, de praticar a caridade com um olhar, com um telefonema, com estar perto, com não estar perto. A gente tem tantas oportunidades para praticar a caridade e a gente fica reclamando de que quem chegou por último, trabalhador de última hora, recebe a mesma coisa que nós. Não recebe, porque a gente, muitas das vezes, é o trabalhador que chegou na obra mais cedo, mas a gente não começou a trabalhar naquele momento. Quantas das vezes aqueles que chegaram depois de nós começaram a trabalhar mais, a trabalhar antes, a trabalhar com mais afinco, a fazer tudo que podia. Porque o que Deus nos pede é que a gente seja o melhor que a gente puder ser. Que a gente seja melhor todo dia. E a gente não faz isso. A gente se diz trabalhador de primeira hora, mas nós só chegamos no emprego mais cedo. A gente não começou a trabalhar. A gente está recebendo
o talento por o dia inteiro tendo trabalhado 5 minutos só no final. Ou nem isso. Ou a gente está desde o começo do dia naquele serviço e só começou a se mexer quando chegou o trabalhador de última hora, começou a trabalhar loucamente e vai receber a mesma coisa que a gente, merecendo mais do que a gente. E a gente ficou aquela última hora reclamando. Não, caramba, como é que pode? Vai receber uma coisa. Mas a gente está lá desde cedo e não começou a trabalhar. A gente está lá desde cedo e está se dizendo trabalhador de primeira hora, mas não está trabalhando. E aquele que chegou por último, aquele que entrou na fé por último, aquele que estava muitas vezes perdido, mas se encontrou antes da gente, que se achava salvo, a gente reclama. Ah, Deus é injusto. Fez o que fez e aí? Fez o que fez e agora se arrependeu, aí a gente ainda bota um monte de aspas, né? Diz que se arrependeu, diz que está diferente, mas e aquilo tudo que fez? Né? E a gente não se dá conta daquilo tudo que a gente continua fazendo. A gente critica aqueles que chegaram depois, critica aqueles que se... Eu detesto essa palavra, tá? Se converteram, né? Se converteram eu acho horrível, porque é um pouco do... Só existe o certo, só o que eu acredito, né? Então eu digo que se converteu se agora tem uma crença igual a minha. Mas pessoas que se encontraram, pessoas que perceberam que se encontraram, ou que no mínimo perceberam que estavam perdidas, né? Talvez não tenham se encontrado ainda, mas pelo menos se deram conta que estavam perdidas, só que elas falaram isso quando realmente se deram conta, e elas começaram a agir com base nesse conhecimento, com base nesse se dar conta, e quanto eu, que estava dizendo que, né, eu me encontrei, eu sou espírita, eu estudo, eu faço isso e aquilo, eu faço apresentações, eu gravo apresentações para o centro. Olha só. E com isso tudo, não me encontrei ainda. Então, se aquele que não fez alarde, porque não tinha alarde para fazer, só falou alguma coisa, muitas vezes com muitas reticências, né? Não, pois é, caramba, como que eu vi agora o quanto de errado eu fazia? E aí aparece como trabalhador de última hora, a gente fica cobrando achando que Deus é injusto. Porque não, essa pessoa pode, gente, fez isso tudo até agora. E, pô, eu que tô aqui nesta crença, nesse centro, nesse lugar, há tanto tempo, não consigo, né? As coisas são tão difíceis, porque muitas das vezes a gente a gente não é. A gente precisa ser. A gente precisa realmente trazer o ensinamento divino para nossas vidas, para o nosso comportamento, para nossas atitudes, todas elas. É como eu pego o ônibus, é como eu trato o motorista, é como eu trato o mendigo, é como eu trato o presidente, é como eu trato o motorista, é como eu trato o diretor da empresa. Todas as minhas interações com pessoas, todas as minhas atitudes, todas as minhas ações, todos os meus pensamentos estão na balança. Os bons e ruins. Os ruins vão pesar para um lado, os bons vão pesar para o outro. Então, nem todo mundo é ruim o tempo todo, nem todo mundo é bom o tempo todo, pelo menos aqui neste planeta, nesse patamar que nós vivemos. Bom, não sei vocês, eu não estou aqui em missão, eu estou aqui porque eu tenho que estar mesmo. Eu estou aqui porque eu estou devendo pra caramba, e eu não consigo começar a pagar. A hora que eu tomar jeito, que eu começar a pagar, a coisa talvez dê uma melhorada, mas talvez não. Talvez fique ainda com uma dívida tão grande, eu tenho tanta coisa para resgatar, que parece que você nunca termina. Parece que é uma dívida infindável. Pensa assim, se você tem 1 trilhão para pagar de dívida e você paga R$ 10 por mês, você olha para aquele 1 trilhão menos 10, 1 trilhão menos 20, 1 trilhão menos 30. Nossa senhora, isso não está acabando, não vai acabar nunca. Mas está diminuindo, né? Se você começou a pagar, está diminuindo. Só que o que a gente faz eu tenho 1 trilhão para pagar, eu pago 10 por mês e pego mais empréstimo mais 100 todo mês. Não dá ruim, né?
dá errado. A gente precisa se dar conta daquilo que a gente precisa melhorar em nós. O que eu posso fazer diferente do que eu fiz ontem? O que eu posso fazer diferente do que eu fiz há 5 minutos atrás? Será que aquele comportamento que eu tive no restaurante, na padaria, com o atendente, que me deixou um gosto amargo na boca, porque eu fiquei com aquela sensação, dor na consciência, que parece que eu fiz alguma coisa errada, será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso fazer diferente na próxima vez? Será que eu posso voltar lá e me desculpar? Será que eu posso ir no mesmo lugar com a mesma pessoa e demonstrar que eu estou arrependido, que eu posso fazer diferente? E compreender se essa pessoa talvez ainda não acredite nesse meu arrependimento? Será que eu consigo fazer algo diferente de forma comportamental do que eu já fiz antes? Ou eu vou dizer, não, eu sou assim mesmo? Ah, não, eu não consigo mais mudar. Ah, não, eu já tenho muita idade. Não, ainda tem muito tempo pela frente, né? Porque a gente usa desculpa dos dois lados, né? A gente usa quando, não, eu já estou muito velho para fazer isso. Não dá mais. Ou não, eu ainda estou muito novo, eu vou conseguir melhorar ao longo do tempo. A gente está sempre deixando para amanhã, né? Quando a gente é muito velho, a gente deixa para a próxima encarnação. Quando a gente é muito novo, a gente deixa para daqui a alguns anos. Quando eu estiver aposentado, eu faço isso. Quando eu desencarnar, eu faço, né? A gente está sempre no cheque especial. A gente está sempre colocando para frente. E aí, quando chega alguém depois, né? Que começou aparentemente... A gente sabe que ninguém começou depois, né? Nós todos estamos todos aqui há milhares de encarnações, né? A gente mas alguém que aparentemente nessa encarnação começou depois e aí está mostrando uma evolução mais rápida, a gente fica com ciúme. Nosso orgulho fica ferido. A gente aponta logo para o trabalhador de última hora. Como é que pode estar chegando agora e já querendo sentar na janelinha? Mas de repente está fazendo muito mais do que a gente prometeu fazer ao longo desse tempo todo. Sem prometer, está fazendo muito mais do que a gente prometeu fazer. Então, quando a gente olha para a parábola dos trabalhadores da última hora, a gente tem que se lembrar que nós normalmente estamos do lado que reclama. A gente não está na posição do poxa, eu sou injustiçado, eu acabei de chegar, as pessoas estão reclamando de mim. Normalmente a gente não está nessa posição. Normalmente a gente está na posição de quem reclama. Normalmente a gente está no lado que acha que merece mais, acha que está aqui há mais tempo, acha que tem mais dedicação. A gente precisa estar muito atento ao que a gente faz mesmo, ao que a gente realmente se dedica, ao quanto a gente investe na nossa evolução e especialmente na caridade que a gente faz ao nosso redor. A gente fica muito tempo procurando desculpas ou racionalizando ou valorizando coisas que a gente faz e às vezes nem faz com muita vontade. Ah, não, mas isso aqui, ó, eu ajudo todo mês dando um saco de arroz lá na igreja ou no centro que eu frequento. Importante, porque esse saco de arroz às vezes é muito mais do que você deveria, né? Às vezes esse é algo que está fazendo falta, que poderia fazer falta no seu dia a dia. Aquela história do investimento da viúva, né? A contribuição do óbolo da viúva, né? Que deu 2 moedas e era mais do que... representava mais do que muitos que estavam ali jogando moedas e moedas no gasofilácio, né? Para todo mundo ver. Então,
Às vezes esse um saco de arroz que a gente dá é a contribuição que a gente pode fazer. Mas às vezes também é a contribuição fácil. É aquela que não faz falta, né? Eu dou do que sobra, eu dou do que aparenta. E tudo bem, né? Aquela história, é melhor aparentar e fazer o bem do que não fazer nada. Mas Deus nos pede mais do que isso. Deus nos pede que a gente contribua de nós, que a gente contribua do nosso dia a dia, que a gente contribua do nosso crescimento, da nossa evolução. A gente está fazendo isso. Eu estou tirando de mim, mas não é tirando o dinheiro para dar para o outro, não. Isso também é importante, a gente tem necessidades materiais, e muitas pessoas têm mais necessidades básicas que a gente tem de sobra, né? Tem sobrando ali para que poderia contribuir mais. Mas eu estou dando da minha evolução, estou dando de mim, de mudar a mim, de reprimir em mim as minhas deficiências, as minhas más atitudes. É disso que eu estou tirando, é disso que eu estou contribuindo? Não sei. Não sei o quanto a gente realmente investe, o quanto a gente realmente participa. Mas é isso que a gente é solicitado. E enquanto a gente não estiver fazendo, tirando desse nosso interior, né? Praticando a caridade do nosso âmago, de dentro de nós mesmos, a gente nem começou a trabalhar ainda. Então a gente não pode reclamar dos trabalhadores de última hora porque eles estão chegando antes de nós, porque a gente nem começou. Então quem está como trabalhador de última hora está antes da gente. Nós somos o trabalhador de último minuto, de último segundo. A gente precisa se dar conta de quanto ainda falta por fazer dentro de nós, de evolução nossa. Quanto ainda falta de caridade nossa que nós temos que exercitar. Quanto ainda falta daquela caridade de todo dia, de todo minuto, de toda convivência. Que, em tese, talvez fosse mais simples. Porque não depende, eu preciso ganhar muito para fazer. Não. Eu preciso ter muito tempo para fazer. Não. O que eu não sei se eu posso dizer compreendo, ou pelo menos acredito, ou se é o que me ajuda, é o que eu acho que algum dia eu vou conseguir trilhar o caminho. Que ainda não é verdade, mas me parece que é para lá que eu preciso seguir. É que o que eu preciso para praticar a caridade, eu já tenho. Qualquer caridade que eu queira praticar. Se eu quiser praticar a caridade material, o que eu já tenho é suficiente. Se eu já quero praticar a caridade de tempo, né, de ceder atenção para outras pessoas, o que eu já tenho é suficiente. Se eu quero praticar a caridade do dia a dia com alguém, o que eu já tenho é suficiente. Eu só preciso praticar. Se eu tenho condições de ceder 5 minutos do meu tempo por ano para algo que vai contribuir para alguém, se é o que eu consigo fazer, ok, isso já é suficiente. Se o que eu consigo fazer é contribuir com um saco de 1 quilo de arroz para caridade material de alguém uma vez por ano, isso já é suficiente. Se eu faço aquilo que realmente me movimenta, isso já é suficiente. O que a gente faz é que a gente não usa o nosso melhor, a gente não faz aquilo que realmente nos movimenta. Muitas das vezes a gente não faz nem do que sobra. Estou com tempo sobrando, mas não quero contribuir ali não. Estou com dinheiro sobrando, não quero contribuir ali não. Eu estou com conhecimento sobrando, não quero contribuir com ali não. A gente, muitas das vezes não, eu firmemente acredito que a gente já tem sempre. E a gente não faz. A gente não se move nada, não se move
um ponto, né? A gente se move onde é simples, a gente se move onde é fácil. E às vezes isso ajuda as outras pessoas, independente do ser fácil, do não estar contribuindo para a gente ou não. Se eu posso fazer a contribuição material, que lá está me sobrando, eu nem tenho muito investimento de tempo, ou de pensamento, ou de qualquer coisa nisso. Mas efetivamente aquilo está ajudando alguém, ok. Né? Isso também vai ser levado em conta. Mas o que a gente é solicitado é que a gente consiga realmente se dedicar, trabalhar, que a gente consiga a todos os momentos, o que a forma como a gente está fazendo, trabalhando, vivendo, se relacionando, em que ela leve em conta o princípio da caridade, que ela leve em conta o princípio do trabalhar pela lei divina. A gente não precisa mudar nada, vou ter que largar meu emprego, vou ter que largar minha escola, vou ter que largar minha família para fazer isso. Não. A gente muitas vezes só precisa largar o nosso eu antigo. A gente só precisa largar o nosso jeito antigo de ser. A gente precisa pensar de uma forma diferente, a gente precisa pensar de uma forma mais caridosa. E isso é difícil pra caramba, porque mudar o nosso comportamento de encarnações e encarnações é muito difícil, mas Jesus acredita em nós, Jesus sabe que nós conseguimos, que nós podemos fazer, e Ele está nos esperando, Ele está pacientemente nos esperando. Ele está esperando que nós sejamos os trabalhadores não de última hora, porque esses já começaram. Ele está esperando que a gente seja os trabalhadores de último minuto e que nós, quando chegarmos, cheguemos com tudo, nos dediquemos o máximo que possamos, e aí iremos colher as recompensas que quem chegou antes de nós já está colhendo há muito tempo. Que Jesus nos acompanhe nesse caminho. Vamos levar nosso pensamento para mais um momento, para um momento de oração, de encerramento. Senhor, obrigado pela oportunidade de pensarmos em nossas atitudes, em nossa forma de pensar, em nossa forma de agir, que nós possamos descobrir aquilo que precisamos modificar, aquilo que nós precisamos manter, que nós possamos ter força de vontade para mudar o que precisamos mudar e para manter o que precisamos manter, e que nós possamos compreender que o tempo nosso é diferente do tempo dos outros, que alguns conseguem mais rápido do que nós, que alguns conseguem mais devagar do que nós, que alguns conseguem de forma diferente de nós, mas que nós todos consigamos chegar mais perto de Ti, como o Senhor já está, mas nós não percebemos a Sua presença em nós. Senhor, obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Que assim seja.